Muito bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, esse domingo. Vou tentar expor aqui esse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não saiba a mão esquerda, o que dê a a mão direita. Fala um pouco sobre como se fazer a caridade, né? Eu vou começar aqui a ler o texto e tem umas histórias também para a gente ler aqui que dá alguns exemplos. Esse capítulo é muito explicativo. Eu acho que vai gerar um pouco de de comunicação entre nós aqui. Vocês estão online também, se quiserem complementar, vai ser uma honra vocês participarem com a gente, principalmente nossos amigos que estão aí, Tiago, Olga, Milene. Um beijo, um abraço para vocês. Se quiserem, a Rani está aí à disposição no chat para responder a pergunta, ou se vocês quiserem participar também dando opinião, vocês são muito bem-vindos. Marcela, um beijo para Marcela também. Deixa eu pensar também. É grupo massa. Inspirado. Eu fico feliz que mais gente participando, né? A gente pode é, passar um pouco da nossa ideia de como a gente costuma tentar se melhorar aqui pela nossa casa aqui, né? Então é muito bom quando tem gente nova para a gente tentar explicar um pouquinho. Eu sei muito pouco sobre espiritismo, sou um aprendiz. Então, assim, quando as pessoas perguntam o que que é o espiritismo, como funciona, o que que a gente aprende, então todas essas aulas que a gente tem aqui, essas exposições que a gente passa aqui aos domingos, mostram, muitas delas traz a compreensão de como funciona o espiritismo, como a gente procura é, condu- essa conduta, né, que esses sermões do monte que Jesus deixou aí pra gente poder seguir essa conduta, esse modo de viver, o jeito correto, né, da gente levar a nossa vida. Então vamos começar aqui por esse texto. Ele é bem explicativo, tá falando aí sobre o que é esse capítulo 13, né? Então, fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes esmola, não prometeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, está no Segundo Testamento, né? Está lá em Mateus, capítulo 6, do 1 ao 4. E, então, lá no Evangelho também está assim. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo. Mister Palavra, Mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e a esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz ele aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem. Porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa
de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe. E em humilhar o outrem, há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam benefício à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda sublimidade, quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele que presta o serviço. Eis o que significa essa palavra. Não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Então, aqui nesse texto, ele está bem explicativo e também deixei essa figura aí, essa imagem, que é o que a gente vê, né, hoje em dia. Eu penso que todo tipo de caridade é bem-vindo, né? Por mais que essas pessoas que a gente costuma ver na internet, que acaba, acaba ganhando aí seguidores e dinheiro através de fazendo essas boas ações. É, eu acho que a caridade ela tem que ser feita do jeito que está falando esse texto, né? Ela tem que ser humilde, ela tem que ser discreta, ela tem que ser de coração mesmo, né? Mas assim, essas pessoas que fazem esse tipo de vídeo e aí tá dando ali uma cesta básica, mas tá filmando aquela pessoa, é difícil, porque tem ego, um pouco de orgulho aí, e você acaba, às vezes, até ferindo o orgulho ali do outro, né? Quando a gente dá uma caridade, aí expõe aquela pessoa. É um pouco difícil. Tem gente que né, a gente não sabe qual é a situação daquela pessoa, o que que ela passou por ali, se ela tá naquele momento, se ela já, o que ela passou antes. Então, a caridade realmente, no meu modo de pensar, é do jeito que tá no meu modo de pensar, não. O que o Jesus mostrou pra gente aí nesse que Mateus aí passou aí nesse texto, que é essa mensagem de Jesus, né? Pra gente, que a gente realmente faça a caridade de coração e que a gente não precisa falar como tá no trecho, cadê a palavra aqui que eu... Ostentar, né? Ostentar, não, a palavra que veio aqui, sem fazer a caridade sem a gente... Ai, me fugiu a palavra aqui, peraí. Sem trombetez, né? Eu fiz Hoje eu entreguei tantas cestas básicas, né? Esse tipo de de caridade que muita gente faz, às vezes aquela pessoa faz por ego, né? Porque ela quer se, se mostrar, se achar uma pessoa boa. Não que eu não goste que faça isso, né? Eu prefiro que a pessoa realmente continue com esse trabalho ali, né, de entregar cestas básicas, porque as pessoas realmente necessitam dessa ajuda, precisam desse alimento, né? Mas a caridade não tá só aí, né? Tá também em fazer a caridade, ela faz com que a gente se melhore, né? A caridade a gente tá fazendo pro outro, mas tá vindo em dobro pra gente, né? E aí, vocês querem complementar mais alguma coisa? Eu acho, sem dúvida, o bem ele tem que ser sem a ostentação. Mas a gente também tem que acompanhar um pouco a, a evolução do mundo, né? Hoje a internet ela é tudo. Então, eu acho sim que é difícil a gente colocar hoje como foto, postagem, porque hoje em dia isso também é muito importante, até para divulgação e incentivar, né, outras pessoas a querer fazer também. Então, eu acho que não é sobre postar, é a forma com que se posta e se divulga o bem, porque o que vale é a intenção.
Porque ele coloca, não sei se está nesse texto, porque o capítulo nem está agora na minha cabeça, eu já estou com talvez mais para frente. Mas eles falam assim que quando você faz o bem, mas a sua intenção é de que somente aqui na Terra as outras pessoas vejam para te aplaudir pelo que você fez, já está pago ali. Então você não vai ter um mérito para a espiritualidade, né? Porque você queria aquela plateia aqui, e aí aquilo que você teve, então você já fez e já pagou aqui, já recebeu aqui. Mas eu acho que dependendo da intenção com que você divulga, se é realmente na intenção não de que você seja enaltecido por aquilo, mas para que outras pessoas consigam olhar aquilo e se sentir no dever também, né, de ajudar, de fazer a caridade, de fazer o bem, eu acho válido. Porque realmente o que vale é a intenção de quem está postando e a forma com que está sendo feito, né? Igual tá nesse texto que você falou, tá bem nesse primeiro parágrafo do texto, quando Não para Jesus. se promover, né? Mas você Exatamente, quando faz para Jesus fala que promover. você. Digo-vos em verdade que eles já receberam a recompensa, né? Quando eles estão fazendo por ostentação, o que que eles estão ganhando? Estão ganhando a atenção dos homens, né? Não estão ganhando atenção, a atenção de realmente que é de Deus, que a gente faz essa caridade realmente de coração, que a gente se preocupa e ama o nosso próximo, né? Essa é a verdadeira caridade, né? Então é isso. Aí a recompensa que você ganha é essa atenção dos homens. Então, não vai levar isso para outro lado, né? Mais alguém? Não, porque ela falou que a intenção é tudo. Exato. Então vamos pro próximo. Então, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Aí, continuando aqui nesse mesmo capítulo aqui, deixa eu só dar um pouquinho aqui. Então, aí aqui a gente tem aqui no capítulo 13 tem essa história, esse texto, que ele é bem bonito, ele passa aí um modo de caridade do jeito que precisa ser feito, né? Então tá assim. Quem é essa mulher de ar distinto, de trajes tão simples, embora bem cuidado, que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada, a saúdam respeitosamente. Ao- Desculpa, gente. Respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugie a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentando de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem curar, né? O pai está no hospital, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamentam. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto, na rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebam
recebem sucessivamente a visita. Ah, não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, disse para consigo: Comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para, para os infelizes, é um nome de que nada indica, mas é um anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católico, católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: Que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa que para des a outrem, qual será o seu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa? É dar alguma coisa, não te parece bastante isso? Nada mais simples. Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, dará alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Importa. Em casa é uma mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz porque ela não deseja outra aprovação além de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe a casa uma de suas protegidas, que andava a, ver, a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-lo, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não digas a ninguém. Falava assim Jesus. Então, nesse trecho, é... que história bonita, né? De, eh, de ela se vestir, ela ter o cuidado de se vestir de uma forma simples para poder realizar caridade, né? Imagina, uma pessoa se veste super chique, elegante, vai fazer uma caridade, a pessoa tá tão com aquela simplicidade, com aquela pobreza, as pessoas acaba que não. Eu acho que a linguagem, quando a gente vai tratar com uma pessoa, ela tem que ser a mesma ali, né? Então, assim, a aparência. E às vezes a pessoa, dependendo daquele espíritozinho, ele acaba que nem aceita, né? Aquela caridade, ou entra no trecho, né? Ela se corar de ficar vermelha, com vergonha, né? Quer dizer, o texto aí, a pessoa fica com vergonha de receber aquela caridade. Então, essa senhora, ela tem esse cuidado de ir com a roupa simples para poder realizar a caridade, para que eles aceitem, para que elas vejam que aquilo que ela está fazendo é por eles ali, né? Por ela amar o próximo mesmo de verdade, de ela tá, ela de ela não mostrar que ela é uma pessoa que tem muito, porque aquele que tem muito para dar o pouco, fácil, né? Ele tem muito para dar o pouco, agora aquele que tem pouco para dar um pouco é o mais difícil, né? E assim, e ela levar ali a sua filha para aprender realmente o que é caridade nesse segundo parágrafo, quando ela fala: O que que você vai dar? Se eu te der o pão para você dar, eu faço. Que caridade, que método tá tendo aí, né? E ela ensinar tudo isso, muito sábia essa mulher aí desse texto, né? Eu achei bem interessante a gente refletir sobre isso. Quando a gente sair, tem muita gente que sai para entregar sopa, né? O nosso amigo Rafael, lá no Brasil, também tem muitas igrejas evangélicas que realizam esse trabalho, as casas espíritas também. Nisso, todos eles têm ali assim, eles passam a mensagem de forma, a gente tem que não precisa de bota, sapato e todo elegante para poder fazer caridade, porque a pessoa vai te olhar de um jeito muito diferente. Agora, se você for não precisa ir sujo, né? Mas simples. Uma camiseta
tranquilo, uma calça, para não passar aquela mensagem de, o rico tá vindo aqui fazendo caridade. Tipo assim, que ele não tá realmente fazendo aquela caridade, ele tá dando como é que fala? É, Supérfluo, ele tá dando o que sobra, né? Assim, às vezes aquela pessoa tem aquela visão, ele tá dando o que sobra para ele, para nós, né? Então, tá sendo humilde, né? Tá isso, usando a humildade dele para que as exatamente. pessoas, né, toquem e vejam aquela É, ostentação dele. exatamente. Então, Você vai com uma Ferrari lá entregar uma sopa. Ué, E também, como é que a pessoa vai olhar e falar assim, esse cara tá dando o que sobrou pra gente, né? promover, não para fazer caridade. Exato, para se promover, E quando a exatamente. pessoa vai com O rico querendo fazer humildade, bonito, né? ela se coloca, peraí, você tem que ajudar. Então, eu vou, geralmente, pessoa que entrega sopa, tem pessoal que tem camiseta, faz até camiseta, para ir todo mundo do mesmo jeito. Eles jeans, camiseta, um negócio É isso, assim, porque é para usar de humildade, né? exato. Porque E é lindo, e é lindo também o ensinamento que ela passa para a criança, né? Que as famílias têm que passar isso para os jovens. Exato. Porque hoje a gente vê, tem bastante jovens lá no centro, tem a mocidade. Eles fazem uns trabalhos bonitos com os jovens. E tem que ensinar as crianças desde pequenininho mesmo. Eles têm que aprender a doar. Eu lembro quando as crianças eram menores, que a sua mãe era distribuindo as sacolinhas, que vocês iam pequenos, ajudava a fazer o lanche, assim, a gente vestia uma criança, eles ganhavam a roupinha, o presente, a família ganhava a cesta básica, e no dia eles distribuíam um lanche. Então, as crianças, eu lembro que a ela, o Arthur, minha sobrinha mais nova, fazia o lanche e tinha que distribuir para as crianças mais pobres. Então, aprende isso, a família. E hoje em dia todo mundo faz isso naturalmente. Uhum. e é tão bonito isso tudo, porque o mais importante nisso tudo é quando você dá, a pessoa que recebe como um presente. É, Porque muitas vezes, igual você falou assim, Uhum. a pessoa, se você dá e a pessoa se sente mal, aí, porque tudo vem energia, tudo É. isso. Isso. Mas o mais interessante nisso tudo que você está falando aqui, na hora que ela leu a primeira leitura de harmonização, né? Uma parte que eu escrevi aqui, educa sempre, seja gente para consigo mesmo. Então, isso tudo é a forma de você estar educando Uhum. as crianças. E às vezes a gente não percebe isso, porque toda a estrutura de uma criança, de uma pessoa que chegou aqui recentemente, é nos primeiros anos de vida dela que ela vai ter essa base sólida para aprender já a observar as coisas simples e singelas que a vida tem para. Uhum. Ah, pode falar. Achei interessante o que o Mário falou, porque a leitura de harmonização tem tudo a ver com o que você falou, a Uhum. forma como fala, o jeito, tudo. Quer dizer, a leitura foi aberta aleatoriamente, para você ver como é que a gente está bem amparado espiritualmente. Uhum. Uma coisa que eu queria falar também, que o mundo aparece muito mal, né? Muito grita muito, muita coisa ruim, é o que a gente vê em tudo que é lugar, em todos os países. Que vende, né? Mas eu assisti uma palestra espírita, eu acho coisa de depois eu vou até ver direito, ele diz assim, que o bem está muito grande, mas ele é silencioso, ele é sereno e quietinho. Quer dizer, se for botar na balança, o bem está muito maior do que o mal. Porque o mundo todo tem pessoas, como a sua tia falou, que fazem a caridade, que se preocupam com o vizinho que tem pouco, vai lá dar, divide, tem todas as religiões, o lado bom das religiões, fazem as caridades, é espírita, evangélico, Com certeza. católico, dão, fazem cestas básicas, tem as pastorais, tem as sopas, a mocidade, a evangelização infantil. Então, isso é muito grande, só que é quietinho. E às Uhum. vezes você vê uma cidadezinha do interior que, né, que ninguém sabe, o mundo não conhece. Você vai lá, Palmeto, por exemplo, agora está mais conhecido. Mas a cidade inteira é caridade. As crianças todas aprendem ali
a caridade desde pequenininha, e aquilo ali é um exemplo. A cidade do Divaldo Franco também, que ele tem lá, adotou aquelas crianças, todas as crianças são médicos, advogados, tudo trabalhando lá de graça, né? No meio da pior favela de Salvador, Paularino. Então, é assim, e ele fala com orgulho dos filhos dele. O meu filho, que é médico, trabalha aqui na maternidade, fazendo os partos das mulheres aqui do Paulo Lima. Então, é assim, o bem está muito, tá grande, mas né, o mal, ele grita, ele aparece, ele tem a garganta grande, então é aquilo, é isso que eu queria falar, porque tem tanta coisa que a gente sabe que é quietinha, né? Tem tantas pessoas fazendo vaquinhas para ajudar alguém que não conhece. Então, isso emociona a gente. E a gente tem que estar desse lado, quietinho, falando mansamente, tirando do coração as melhores coisas para amenizar, fazendo as feições para amenizar as situações, e não aquela coisa braba para piorar as coisas. Então, nós espíritos, nós temos que entrar nessa sintonia amorosa. E é um exemplo que Jesus nos passou, que é o modelo e guia da humanidade. Isso aí basta. Modelo e guia da humanidade. Acabou, não tem mais. É ele que a gente tem que seguir. Pronto. Só para completar um pouquinho, porque já que ela falou que veio da harmonização, eu escrevi aqui, né? Da harmonização que foi apacenta, né? Nem lamentações, nem desespero. Não condene o erro. Muitas vezes também, Wallace, por mais que o moço lá vá lá Ferrari. com a Ferrari, a gente não pode julgá-lo. Uhum. A gente tem que deixar ele fazer, é o que nós temos. A gente fala muito, eu acho. Quando a gente acha, desculpa, tá? É você querer que a pessoa faça o que você quer. Então, nós temos que aprender com isso, que é lição para todo mundo. Isso que é o interessante de tudo, porque você não prestar atenção como o outro está fazendo, mas que você faça da melhor intenção que você possa fazer. Isso tudo é lição para a gente, porque todos nós estamos aqui na Terra e somos extremamente orgulhosos e vaidosos. Com certeza. A Audrey vai falar aqui, que é um assunto que renderia muitas reuniões, Dá. porque ele é um assunto extenso. E o Márcio não está falando. A caridade, em seu sentido real, vem desse aprendizado das religiões ou doutrinas, né? Mas que tem que ser discutido e praticado pelas famílias. Fora o aprendizado do sentido da caridade, quando alguns fazem por fazer, muitas vezes nem entendem o sentido e tudo que está relacionado com o ato. E tem gente que vai e doa algo uma vez e já vai com aquele sentido de superioridade em relação ao outro. Então, quantos casos de patroas que doam comida estragada, que doam já roupa muito usada, né, para as empregadas e tal. Então, não com esse amor no coração, mas para se livrar do que não quer e poder dizer aos outros que deu algo para alguém. E a Jaqueline que está falando aqui, lindo, Janinha, você falou tudo. A caridade é silenciosa e muito mais iluminada. É verdade, Aldo. É isso mesmo. E principalmente quem tem mais condições financeiras, né? A gente acha que precisa ganhar aí na Mega Million, na Powerball, na Mega Sena, para a gente poder realizar a caridade. Não, quando eu ganhar, eu vou curtir minha vida aqui, mas eu vou fazer aquilo ali. E, na verdade, é isso. A gente está doando o que nos sobra, né? Então, isso não é a caridade. É isso mesmo, Audrey. Aquela patroa que está doando aquilo, está achando que está fazendo a caridade, não. Ela está se desfazendo, ela está doando o que sobra dela. Ela está se limpando, às vezes, o guarda-roupa ou a geladeira. Então, realmente, isso eu não vejo como caridade, não. Eu acho importante também a gente falar dos tipos de caridade, né? Porque a gente vê Tem que que em chegar alguns lá. momentos a gente precisa doar coisas materiais, porque realmente pessoas precisam daquilo, mas que também tem o lado de se doar como um ouvinte, ou se doar para poder falar algo que a pessoa precisa ouvir, né? Numa amizade, na família, que não é só também externo, que a gente também pode fazer essa caridade dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Uhum. Então, só um pouquinho aqui. Tá rendendo, tá Tá rendendo. rendendo, né?
O que o Márcio está falando. E aí, o que mais interessante disso que tudo é o seguinte, porque muitas vezes, isso que nós julgamos, nós achamos que aquela idade maior, aquela idade, a pessoa que tem muita coisa, ele tem. Às vezes, a pessoa que tem muita coisa material, um pobrérrimo, Sim, espiritualmente falando. Ele não sim, tem nada para dar. Então, é exatamente. por isso que ofende as pessoas. Então, e a gente tem que ter esse olhar de benevolência, sabe? É o início que ela continue doando. Uma hora dessa, na hora que uma das coisas mais lindas que a gente, quando ia ao Brasil, que fazia, participava, né? Às vezes você sentia muito mais quando você ia pedir comida nas favelas lá, para ser ajudado para doar depois. Tinha tanto carinho na doação, sabe? É tão bonito essas campanhas de alimento no Brasil. Quilo que fala, né? Isso. É tão bonito, né? Eu lembro que eu participava lá e um dia um senhor, nós tava recolhendo alimento e ele foi ver com um pacotinho de sal. Ele falou assim, olha, eu tenho dois, vou doar um, é o que eu tenho. Mas ele até falou assim, é o que eu tenho e não sei que não vai fazer diferença. Aí um dos nossos companheiros falou assim, mas sem o sal não faz nada, né? É um dos mais importantes. Com Quando você certeza. não tiver o Como é que toma uma sal, ele sopa já sem sal? falou assim, é o que eu tenho. Gracinha, né? Eu só gostaria de dizer que em todos esses trabalhos, né, em graus diversos, quando eles são realizados, junto deles tem uma caravana de luz que apoia esses trabalhos. Então, que você falou no cabelo do que ele lembrei da música Caravana formada na lei, nos convida ao trabalho cristão. Enfim, eles trabalham. Então, além do bem ser bom para o outro, aquele que está se preparando e tomando esses cuidados todos que a gente está falando aqui, para não ofender o próximo, para usar uma roupa simples e adequada ao local, para poder doar com amor, né? Além do material, procurar dar aquele extra ali, que é a sua dedicação, a sua consciência de que é difícil para o outro receber, a gente tem a certeza que junto conosco tem a equipe espiritual, né? Então, enquanto a gente está fazendo o bem, é bem possível que amigos espirituais estarão assistindo esse trabalho. Talvez a gente não Uhum. sinta eles de uma vez, né? Mas assistindo, envolvendo, no caso de campanhas do Quilo, quando você bate ali na porta, a casa toda é assistida, que está dando 1 quilo de sal, vira 2 quilos de luz que é dentro da casa. Então, é por isso que Jesus disse, e é o lema da doutrina dos espíritos, fora da caridade não há Nossa, salvação. salvação. Então, para que a gente se salve, Uhum. É tão bonito também, Márcio, o Wallace, quando ele começou a falar, eu estou iniciando aqui no Espiritismo, isso aí, desculpando, né? Mas, ao você ver, a doação, sabe, de um jovem, a energia que se passa, inspira, sem que você perceba, você inspira, você passa energia boa, você passa a humildade. É um exemplo muito bonito para a gente, sabe? Porque muitas vezes, tem que vir. Não, olha, cada um, quanto mais humildade tiver no coração da gente, não estou falando para você agradecer, mas às vezes a gente não percebe a magnitude, a grandeza do gesto que você faz. Não precisa ser coisa volumosa, é simplesmente um gesto. Uma Uhum. palestra, então, meu irmão, é uma maravilha. Continua fazendo a palestra. Tá bom. Tem um Então, monte de para coisa. fechar aqui, eu gostei muito do que a Jane falou sobre essa balança, e eu penso da mesma forma. Eu sempre pensei isso, né? Muitas vezes me perguntam, o mundo tá cada vez pior. E eu sempre retruco falando, dizendo que não. Eu até me arrepio, porque quando você falou, porque eu sinto isso. Eu sinto que a gente está no mundo de provas e expiações. O mundo tem os seus estágios, né? Para quem tá aí, para meus amigos aí que às vezes eu não sei explicar, me expor muitas vezes, mas um, passar um trechinho aqui do que eu sei. Então, o mundo passa por estágios até se tornar um mundo feliz, né? Um mundo perfeito, né? É vai ser milênios e milênios de anos, mas a gente caminha nesse momento a gente está no mundo de provas e expiações, então, e de regeneração, né? Então, assim, é difícil você pensar ao contrário. Como que ele não está melhorando?
Como que não tá melhor? O mundo tá piorando? Não, ele não tá piorando. Eu não consigo sentir isso. Eu não sinto isso. Então, toda vez que alguém fala assim, ah, o mundo tá pior, eu falo, não tá pior. Ele tá sendo. A tecnologia é tão grande hoje que a gente consegue saber o que está acontecendo lá no Polo Norte, Instantaneamente, né? instantaneamente. Então a gente tem mais notícia, mais informação. Mas eu sinto isso, realmente. E eu vou usar essa palavra de que a caridade ela é silenciosa. Então a verdadeira caridade, pessoas boas, elas são silenciosas. Por isso que a gente não vê tanto, né? Olha, esse capítulo foi muito bom para a gente refletir sobre isso. Achar que o mundo está piorando, ele não está. E se a gente quiser melhorar, cada um faça a sua parte. Isso. A Audrey colocou aqui, o dono da construtora para a qual trabalho é judeu. Ele diz que aprendeu a caridade com o pai. E dizia, uma vida sem fazer caridade não vale a pena ser vivida. Estamos aqui para ajudar. A Jaque colocou também sobre a campanha do quilo, né? Onde uma senhora dividiu os palitos de fósforo na doação, tipo assim, que foi a melhor caridade. Assim, Ela foi super humilde. É. A Kátia também colocou aqui sobre a caridade, que tem que ver o que o outro necessita, tem que tentar suprir. Muitas vezes somente a presença, né, a atenção que se dá é o bem que já feito aos animais, enfim. Que mais? Até mesmo a energia, né, de longe a gente consegue fazer essa doação de energia, também é Sim, muito importante. E oração. a Olga colocou, não existe tristeza quando você faz caridade, você ganha mais do que recebe. Acho que é o significado da felicidade plena. Verdade. Muito bom. Fazer com amor, né, Laura? É. Eu lembrei do Chico aqui na fila lá, das pessoas aí, ele falou assim, aquela senhora já passou aqui, já pegou o quilo, a parte dela. Aí fala, ela deve estar muito necessitada, né? Vamos lá de novo. isso. Aí, É muito legal o que a Kátia falou, que realmente a gente precisa saber o que, que a pessoa necessita ali para a gente poder, né, realizar a caridade, né? Muitas vezes, igual eu falei, a gente quer ser milionário, quer ganhar num desses jogos Na loto. na loto aí, para a gente poder realizar a caridade, mas resolver a vida das pessoas a gente não consegue resolver. Então, às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou comprar preciso dar uma casa para aquele morador de rua. Pode ele querer voltar para a rua e largar a casa lá, né? Porque o ser humano é assim, cada um vai ter um modo de pensar, jeito de ser. Então, às vezes com $5 que você doa ali, a pessoa precisa daqueles $5 para aquele dia, para aquele momento. Então, no próximo dia outra pessoa vai ajudar ela. Às vezes ela precisa só do alimento porque ela quer só se alimentar naquele dia. Não adianta você pensar, vou dar $5, não vai resolver a vida dela realmente, mas ninguém tá aqui para resolver a vida de ninguém, né? A gente tá para resolver a nossa própria vida aqui, cada um pensar na sua melhor, tentando se melhorar, né? Mas a gente precisa, às vezes precisa de um A banho. gente tem um amigo aqui, pegou um casal e levou para casa dele, deixou eles tomarem banho. Aí até a mulher dele falou que ela tá aí, né, a Milene? Aí ela falou, meu Deus do céu, faz já mais de uma hora que, tipo assim, que a pessoa tá tomando banho, será que tá tudo bem, né? E era isso que eles precisavam, eles tomaram banho e foram embora, tipo assim, precisava, sabe? Falou, nossa, faz tempo que eu não me sinto bem, assim, de tomar um banho mesmo, porque tava sujo na rua. Então, você vê, Uhum. né, que loucura, né? Você colocar uma pessoa dentro da sua casa para tomar um banho, e foi o que a pessoa precisava. É Então, só cortar o cabelo. cortar o cabelo, exato. Interessante, né? Essas comunidades, né? Tem um amigo meu, né? Aí eu fazia isso na igreja que a gente trabalhava, né? Quando eu tinha o espaço maior lá. Mas eles aqui, e evangélicos, o pessoal, eles pegam os homeless e pegam à noite, certo? Levam para a igreja, lá eles têm espaço, eles tomam banho, cortam o cabelo, eles preparam uma roupinha e já preparam, por exemplo, o que tiver sujo, eles lavam, sabe? Tudo por voluntariado. Isso é um trabalho bonito, Com porque é certeza. a necessidade. O mundo Tá? está cheio de gente, assim, eu já vi coisas lindas no YouTube de jovens que pegam alguém ali, leva e corta cabelo, corta cabelo, isso. e ainda Uhum, dá um dinheiro, e assim, o mundo está cheio de coisa, né? uhum. Tem uma coisa que eu preciso falar do Dr. Bezerra de Menezes em relação a Dr. Bezerra de uma história dele, né? Eu estava descendo da FEB ali na Avenida Passos, no Rio de Janeiro, e ele na calçada vem um senhor todo desgrenhado, descabelado, chorando, e ele conhecia ele, né? Porque o Dr. Bezerra de Menezes, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou sem comer há 4 dias, eu, minha esposa e 2 filhos.
pedi para todo mundo, ninguém me ajuda. E o doutor Bezerra de Menezes já tinha dado até o anel dele de formatura, que ele atendia na Zona Sul, cobrava, quando ia no engenho de dentro da Zona Norte, que ele ganhava, ele dava ou pagava a farmácia de homeopatia. Então, ele ganhava de um lado, dava do outro, não tinha nada. A família dele passou até um pouco de necessidade por causa disso. Nesse dia, ele não tinha nada. E ele, de mão dadas com esse senhor, ele fechou os olhos e falou assim: Maria Santíssima, o que que eu faço? Me ajuda, que tocou o coração dele, né? Aí ele ouviu assim: abrace-o e diga para ele levar o meu abraço para abraçar os familiares. Então ele falou assim: eu posso te falar, me dá um abraço. Ele deu um abraço apertado nele, ele chorou até, né? Vá para casa, dê um abraço na sua esposa e nos seus filhos e diga que foi Maria Santíssima. Ele muito triste, né? Foi embora, porque se ele não deu, imagina, né? Então ele foi embora, chegou em casa, deu um abraço na mulher. Ele estava saindo da federação, já era noite, né? Ele deu um abraço na mulher, nos filhos, e eles dormiram. Quando eles acordaram saciados, como se tivessem comido normalmente. E ele falou assim: vocês estão meio, todo mundo, nossa, parece que eu comia tão bem, né? E ele assim: eu vou aproveitar que eu estou bem, estou me sentindo forte e vou procurar um emprego, porque ele disse, doutor Bezerra, que procurou e ninguém dava. Então ele se arrumou, né? E foi procurar a primeira porta de loja que ele entrou. Mas é claro, eu tenho aqui um emprego de ajudante, mas é um salário, tudo que eu quero é o salário. Começou a trabalhar, ele ganhou um adiantamento, já comprou comida, e depois de um mês foi agradecer o doutor Bezerra de Menezes, dizendo que tinha arranjado emprego, que os filhos estavam comendo, e já estavam também, os meninos já iam arranjar um emprego também por lá. Quer dizer, um abraço que ele pediu de Nossa Senhora. Ele não deu dinheiro, ele deu aquela energia que ele se animasse e fosse procurar o Que trabalho. história bonita. Era uma coisa linda. É. A Paulinha está falando assim que a gente vê a evolução cultural da caridade dos anos de 1700 para 1800, que era esperado que toda doação fosse feita em público, ou na igreja, né, para que todos soubessem quem fez. E aos poucos esse hábito foi sendo criticado e aí foi deixando de ser praticado. Então, assim, a gente vai abrindo os olhos gradualmente, né, sobre esse assunto de que realmente o grande espectador lá é a caridade, não quem está fazendo caridade. Muito bom. E só um pouquinho aqui, que a Charlie falou, você dá o necessário, não achar o que você acha que está certo. Uhum. Porque muitas vezes foi o abraço que precisava. É por isso que é importante que a gente esteja conectado também com a espiritualidade, para que a gente possa pedir a Jesus que nos oriente para dar o necessário, porque o excesso não ajuda ninguém. E às vezes o excesso talvez assim, olha pra você ver, quando só de ter levantado, teve um passe, um abraço veio um passe, o cara levantou já com a cara boa. É isso que a gente precisa, estar disposto. Então, Uhum. é entender que o que você é o necessário, que às vezes a gente nem sabe o que é. Muito. Seguir aqui. Então, a gente tem, nesse mesmo capítulo, tem esse outro título, que é o óbolo da viúva. Esse também é muito interessante. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda. Ao passo que ela deu o que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então, é, esse trecho da, esse trecho do Evangelho, ele é o que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente dá, para quem não sabe, antigamente, nessa época, a viúva
ela não tinha trabalho, ela vivia de esmola, né? As pessoas, as pessoas tinham o dever de ajudar os pobres, né? Os mendigos e as viúvas, que eles não tinham renda, eles viviam de ajuda. Então, você imagina uma viúva doar ali, realizar uma doação, né? Ela tinha que receber, tinha que doar. Então, isso que Jesus fala realmente, ela deu o que não tinha, né, praticamente. E essa é a verdadeira caridade, né? Ela achou ali que doando aquelas 2 moedas ela podia ajudar mais alguém. Então é bem bonito, né? É que nem espalhar o corpo aí da pessoa que divide o espaço, espalhar É, É dividir o pão, né? Realmente. é. literalmente. Então muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejará, por falta de recurso suficiente. E se desejam possuir riquezas, dizem para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se, contudo, seja completamente desinteressado em todos, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimará poder começar a fazê-lo a si próprio. Proporcionará a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de, de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto para dar aos pobres o resto. Esta segunda intenção que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se depararia no fundo dos seus corações, se eles os per, perscrutassem, anula o mérito do interior, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças e sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar os seus generosos propósitos. Esse texto também está muito explicativo. A gente acabou falando sobre a caridade, falou um pouco dele no anterior aí. Então, esse é só mais um complemento. 10:27 já. E aqui, então, eu vou ler esse outro título aqui, que é convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Então, disse também aquele que o convidará: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem ao seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando deres um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e serei ditosos por não terem eles meios de vou retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se acham à mesa, ouvindo essa palavra, disse-lhe: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Então, quando derdes um festim, disse Deus, não convideis para ele vossos amigos, mas os pobres e os estrupiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes. Se lhes buscarmos o Espírito, não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os dedicados matizes do pensamento. Precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do pensamento se revela nessa proposição, e serei ditosos por não terem eles meios de vou retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: Convidai aos vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender, não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais.
Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal, quando não convidam para suas mesas apenas o que podem, como eles dizem, fazer-lhes em honra, ou o seu turno convidá-los. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e os amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhe presta sem o que pareça. Aqueles sem irem recrutar os cegos e os estrupiados praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, esse aqui. Então é isso, né? A gente realizar esse que convidar aí para ceia, assim, os pobres e os cegos, os estrupiados, igual diz o texto, é, é muito difícil mesmo, né? A gente querer se reunir com aqueles que necessitam do que os nossos amigos, né? Mas aí é mais uma forma de caridade, a gente poder, se puder, realizar não no sentido de uma festa, né? Mas a gente promover algum evento para eles, assim, conta, conta pobreza aí, quanto a caridade, né? Quanta coisa, quanto bem tá fazendo aí, né? Porque muitos deles às vezes necessitam disso, né? Imagina, quanto tempo ele não, o pobre ele não consegue participar de uma festa, ele não é convidado para uma reunião, para um evento, né? Então é muito importante ter esse tipo de caridade, né? Muitas vezes, principalmente no Natal, a gente vê bastante aí essas reuniões que nosso amigo Márcio até foi Papai Noel aí, né? A última. E que legal poder fazer essa festa. Você vê como é bonito a necessidade que tem aquelas crianças daquele evento, de estar ali reunida, poder ter uma confraternização, poder ter às vezes até um alimento ali, ganhar um presente. É bem bonito isso. Alguém mais? Então vou fechar esse, essa exposição aqui. Agradecendo aí todos vocês que estão aí online, pelo carinho, pela essa energia positiva. E vamos seguindo aí, tentando realizar a caridade com bastante humildade, com que a mão realmente, a mão esquerda não veja que a vossa mão direita tá fazendo ali, porque nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, e eu acho que esse meio de caridade, a gente poder fazer o bem sem se vangloriar, sem, né? Isso, hoje eu doei tanto ali no semáforo. Então, assim, sejamos humildes e buscarmos meios de realizar essa caridade aí para quem realmente necessita, da melhor forma e silenciosamente. Muito obrigado a todos. Obrigado, meus irmãos.